Fala pessoal, aqui é o Thailand e eu vim falar para vocês hoje sobre os níveis de People Analytics. Então pessoal, a respeito dos níveis de People Analytics, não necessariamente eles são níveis que um tem que ter para depois ter o outro e depois ter o outro ao longo do tempo. Dá para tentar fazer tudo da mesma maneira, super rápido e fazer uma implementação em conjunto, mas não é tão simples assim. Então a gente separa mais para facilitar o entendimento de vocês. O primeiro nível é o que a gente chama de Analytics descritivo. Como o nome fala, né? Descrever alguma coisa, né? Dizer o que é. Né? E nesse nível estão muito os indicadores de RH, né? Então, o nível de turnover da minha área foi tanto, a quantidade de pessoas de alta performance são tantas, tudo isso são números e estatísticas com o objetivo de descrever algum fenômeno. Geralmente ele fala muito sobre o passado, né? O que aconteceu? Essa é a pergunta levantada pela estatística descritiva. Todos os indicadores, todos os números, aqueles dashboards que a gente geralmente usa na área de RH, geralmente são de estatísticas descritivas e fazem parte desse primeiro nível de People Analytics. O segundo nível é o que chamamos de Analytics de diagnóstico, né? Cujo objetivo é entender não só o que aconteceu, mas por que aquilo aconteceu. Por exemplo, vamos voltar lá para uma estatística descritiva que a gente tinha, que é o nível de turnover, né? Então, digamos que na minha empresa o turnover do mês passado foi 1,2%. Isso é um analytics descritivo, eu estou explicando o que aconteceu. Quando a gente vai para o diagnóstico, a ideia é entender por que esse turnover de 1,2 aconteceu. Então, vamos tentar entender um pouco mais no detalhe. Você pode fazer várias quebras para fazer essa análise. Então, olhando para todas as minhas áreas, parece que o grosso desse turnover aconteceu no comercial. Poxa, legal. O que mais? E aí você vai entrando mais no detalhe. Parece que foi concentrado em um gestor. Na hora que eu cruzo isso com a pesquisa de clima, parece que esse gestor não dá muito feedback para a equipe. Você pode chegar a algumas conclusões e entender não só o que aconteceu, mas o porquê que aquilo aconteceu. O terceiro nível é o que chamamos de preditivo. Aí não estamos falando mais do passado, mas sim do futuro. Lembrando lá do começo que a gente falava que o objetivo do RH é ser antecipador, então a gente está falando de coisas preditivas, cujo objetivo é, novamente, entender o futuro. Geralmente a partir das estatísticas, geralmente a partir dos números, a gente tenta montar algumas probabilidades que as coisas tendem a acontecer no futuro. Por exemplo, não só entendendo o turnover do mês passado e não só entendendo que foi com um gestor que estava com feedback ruim, eu posso tentar saber, através de estatística, entender qual que é a probabilidade no futuro de uma certa pessoa pedir demissão da empresa ou de uma certa área ter um turnover maior. Tudo isso depende de uma estatística um pouquinho mais sofisticada do que no primeiro e no segundo nível, mas a necessidade de informação é a mesma. Eu gosto de falar, inclusive, para o pessoal que se você tem informação para montar o gráfico e para fazer análise, você também consegue fazer o preditivo. É só uma questão de utilizar as técnicas corretas. O quarto nível é o que chamamos de prescritivo, né? Assim como no médico, lá o médico ele faz a prescrição, né, que é o remédio, então mais do que imaginar o que vai acontecer, ele diz o que fazer para evitar que aquilo aconteça ou continue acontecendo. Aqui no Analytics é a mesma coisa. A ideia é você não só se antecipar ao que vai acontecer, mas sim, inclusive, dizer o que fazer e como agir para evitar que aquilo aconteça ou para garantir que aquilo aconteça melhor, né? No exemplo de turnover, obviamente, a gente quer evitar que aquilo aconteça. Então, mais do que saber que uma pessoa tem um risco de pedir demissão, a ideia é o que eu posso fazer para diminuir a possibilidade dessa pessoa pedir demissão. Se eu tenho uma probabilidade de uma área X ter um grande volume de pessoas que são talentosas, o que eu tenho que fazer para realmente garantir que essas pessoas talentosas apareçam e consigam continuar crescendo na empresa? Aqui é onde eu misturo um pouco mais do Analytics, que é uma parte de estatística e métodos quantitativos, com a parte de gente, que é a parte que a gente conhece um pouco mais, né? Que é onde eu ligo e conecto essas duas coisas. E o número deixa de ser só um número e se transforma em ações que você pode tomar na vida real. Esse é o nosso objetivo sempre como RH, esse é o nosso objetivo do RH antecipador. É assim que a gente realmente se torna estratégico, entendendo o que vai acontecer e dizendo para os gestores e para a empresa, inclusive a gente mesmo atuando diretamente em como fazer com que as coisas que a gente necessita aconteçam de fato. Então, pessoal,
pessoal, esses são os 4 níveis. Como eu falei lá no começo, não necessariamente tem que ter um para depois ter o outro e depois ter o outro. Às vezes eu converso com muita gente nas áreas de RH e o pessoal fica preocupado, né? Primeiro deixa eu fazer isso aqui para depois fazer isso aqui. Como eu falei, a necessidade de informação que você tem para fazer o gráfico é a mesma que você tem para fazer o diagnóstico, que é a mesma que você precisa para montar o preditivo, que é a mesma que você precisa para fazer o prescritivo. É tudo uma questão de quão avançado você consegue fazer esse processamento dessa informação e o quão preparado a tua empresa está para receber a informação de maneira talvez um pouco mais preditiva, talvez um pouco mais prescritiva, e nem sempre todas as empresas estão preparadas para isso. A gente vai falar disso aí em outros momentos também. Então, pessoal, se você gostou aí, dá um like no nosso vídeo, compartilha com quem você acha aí que faz sentido também, e não se esqueça de deixar o seu comentário se você já está conseguindo implementar na sua empresa, se você gostaria de saber mais coisa, a gente lê todos eles, isso ajuda até definir os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!